Fala nação, sejam todos bem-vindos ao canal de notícias do Mengão Oficial. Aqui você fica por dentro de tudo que rola no Flamengo. Se você é novo aqui no canal, já vai se inscrevendo e deixando aquele like. Tamo junto, nação, é nóis. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. O Campeonato Carioca começou! Oh, ouviram não? O Carioca começou, gente! E nenhum grande venceu. Aqui, tá certo que ainda é uma molecada jogando, só que, gente, isso não acontecia numa primeira rodada desde 1974. Tava na barriga da mamãe. Globo Esporte, por exemplo, nem existia. Não é possível um negócio desse. Botafogo e Flamengo perderam. Já o Vasco e o Fluminense empataram. Mas um moleque de Xerém tirou muita onda. Bola pro Riquelme. Marcação chegando, ele vai fazer o quê? Olha o Riquelme, mostrando a categoria. Coitado do Pernão, gente. Tipo de drible que dá vontade mesmo de pegar as coisas e ir embora. A reação do Pernão, ele queria ir pra casa, né? Boa tarde, gente boa. O Globo Esporte tá no ar com essa rodada esquisita aí do Carioca. Nenhuma vitória dos grandes, incrível. Enquanto isso, o time principal do Flamengo está treinando lá nos Estados Unidos. Domingo tem o primeiro teste do ano. É contra o São Paulo pela FC Series. Uma conversa séria, um início de trabalho. Pela primeira vez na vida, Filipe Luís começa uma temporada como técnico profissional. Com a bola, a relação é antiga, mas leve. O sorriso sai fácil. Há pouco mais de um ano, ele ainda era jogador. Agora é o chefe. Filipe Luís vai tentando achar o equilíbrio para comandar o Flamengo. Ele empurra, marca e orienta. Pede intensidade em cada toque na bola. Gosta do jogo ofensivo. Felipe é sempre assim, né? É o dia inteiro assim. E mantém todo mundo motivado, mantém todo mundo ligado no treino. Ninguém quer perder a bola para ele também em alguma atividade ali. O Flamengo se prepara para uma temporada com 6 títulos em disputa. E Filipe Luís quer formar um time campeão, assim como aquele de 2019, ano em que ele chegou ao clube como jogador. Hoje, o Flamengo tem só 3 remanescentes daquela temporada histórica: Gerson, Bruno Henrique e Arrascaeta. Aos poucos, o elenco foi mudando. O principal marco foi a saída de Gabigol. A torcida ainda está se acostumando a ver o Flamengo assim, sem ele. Mas o ídolo nem está tão longe assim. Na cidade de Gainesville, na Flórida, onde o Flamengo faz a pré-temporada, as placas mostram a direção. Tampa está a 200 quilômetros daqui, ou 2 horinhas de carro. É lá que o Gabigol treina com o elenco do Cruzeiro. Ele parece que está bem ambientado. E a torcida não demorou muito para aprender o gesto do novo camisa 9. Gol do Gabigol. Quem também está por lá é Fabrício Bruno, que foi negociado por 45 milhões de reais à vista. O zagueiro deve ser uma das poucas vendas do Flamengo nesse começo de ano. José Boto, novo diretor de futebol, diz que as portas de saída estão fechadas. Não sai nenhum jogador que nós consideremos importante para a equipa. Não vai sair de certeza. Para fortalecer o elenco, o Flamengo já fechou com um novo centroavante. O brasileiro Juninho, que estava no Azerbaijão, chega ao Rio de Janeiro hoje à tarde para fazer exames e assinar o contrato de 4 anos. Um negócio de pouco mais de 31 milhões de reais pagos ao Karabakh. O próximo reforço deve ser um zagueiro. O perfil que não pese muito no bolso. É um ano difícil para o Flamengo. Não queremos esconder isso para ninguém. Não há disponibilidade e nem necessidade de fazer contratações de 15, 20 milhões de euros. Com boa parte do elenco mantido, o Flamengo segue trabalhando até sábado em Gainesville. E amanhã vai fazer um treino aberto para a torcida. Não vai ter Gabigol, mas tem Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson e o Filipe Luís.
é só o início de uma temporada intensa. A gente segue então no Rio, agradeço a Beta, mas agora o Pedro Henrique Torres chega com as informações do Flamengo. Flamengo que já teve pelo menos bola rolando no Campeonato Carioca, mas também se prepara lá nos Estados Unidos. Pedro. Tudo bem, Mari? Bom dia para você, um beijo, um abraço também aí, Jailson, Silas, todo mundo com a gente nesse Sport Center. Pois é, o Flamengo tem essa missão dupla, como foi já no ano passado, né? O elenco principal nos Estados Unidos e o elenco sub-20, alguns jogadores um pouco mais experientes, como o zagueiro Pablo e também o Lohan, que já fez boas partidas no profissional também, iniciaram a disputa do Campeonato Carioca com derrota para o Boa Vista em Sergipe. Então não foi uma boa estreia dessa equipe sub-20, mas lá nos Estados Unidos continua a preparação do elenco principal do técnico Filipe Luiz. Então o Flamengo segue essa preparação, no próximo fim de semana tem confronto com São Paulo pela FC Series, no fim de semana. É esse o foco, né, de preparação total. Seria uma temporada um pouco mais longa nos Estados Unidos, mas por decisão de comissão técnica com diretoria decidiram encurtar um pouco mais. Quem falou por lá foi o Léo Ortiz. O Léo Ortiz, zagueiro, enfim, que está bem alto agora absolutamente soberano com a saída do Fabrício Bruno. Falou um pouquinho sobre a preparação do Flamengo, esse início de temporada, e o Flamengo na expectativa também da chegada do Juninho, atacante que estava no Karabag do Azerbaijão. Vamos então acompanhar o Léo Ortiz. Acho que é importante, ainda mais contra um adversário de nível que provavelmente a gente vai enfrentar em outras competições durante o ano. Mas o mais importante é a gente fazer uma grande semana, se preparar bem, fazer um grande jogo, se puder começar com uma vitória, mas que seja com um desempenho bom, colocar o que a gente vai trabalhar e vai crescer aí durante a semana, que o Felipe quer poder implementar nessa pré-temporada, né, que ele acabou não tendo um tempo muito grande para colocar todas as ideias dele ano passado. Então é isso, acho que é aproveitar a semana, desenvolver bem o que ele quer, aprimorar algumas coisas e chegar bem para esse primeiro jogo para começar a temporada em grande estilo. Tá então, Léo Ortiz, e como eu disse, expectativa pela chegada do Juninho ao Rio de Janeiro, exames médicos, aí o Flamengo, enfim, vai poder anunciar esse jogador, apresentação mais para frente, talvez, quando a delegação volte na próxima semana dos Estados Unidos. 5 milhões de euros parcelados com o Karabag do Azerbaijão, e aí fica a expectativa de ser o primeiro reforço da era BAP no Flamengo, o Juninho, atacante de 28 anos. Mari. Pedro, a gente volta a conversar ao longo deste Sport Center e assim, falando sobre o Juninho, né, é aguardado nessa segunda-feira no Rio, também não sabe necessariamente se ele vai para os Estados Unidos por uma questão de visto, né, para entrar no país. A contratação do Juninho traz mais curiosidade, não para ele ser exatamente o substituto do Gabigol, né, Jailson, mas eu acho que a curiosidade de entender esse novo, acho que um novo modelo de contratação, mas uma curiosidade para esse... É um nome que falar que a gente acompanha o Karabag diariamente é mentira, a gente está brincando com o fã do esporte. Mas por esse trabalho de scout agora, um perfil diferente de contratação. Justamente foi essa a ideia da vinda, né, do José Boto. Justamente essa questão de scout, essa questão de não pagar cifras milionárias em jogadores já ventilados e falados, né, por conta do nome, e sim aproveitar jogadores que não são tão falados, mas a gente tem que tomar aquele cuidado com a expectativa. Foi o que a gente já falou, de não tem como falar, o Juninho vai ser o substituto do Gabigol. É botar um peso em cima do cara que não tem a menor condição. O Juninho vem pelo scout junto com a conversa com o Filipe Luiz. De ser um cara que, no modelo de jogo, que a gente vai falar daqui a pouco, né, na sequência do Sport Center, em relação ao que o Fabrício Bruno também falou do Filipe Luiz. A gente vai trazer isso daqui para o Fã de Esporte. Mas é justamente por conta do scout, pela conversa que o Filipe Luiz teve. Ó, esse cara vai me agregar dessa forma de jogar, nesse modelo de jogo, e aí o principal, a possibilidade de jogar junto com o Pedro. Não precisa ser um ou outro, pelo que a gente viu do Juninho, pelo que a gente conseguiu ver, vendo alguns vídeos e tudo mais, características de jogo do Juninho. Não precisa ser um ou outro, e a capacidade dele de jogar ali junto também com o Pedro. E chama a atenção também, né, Silas, eu queria te perguntar, porque essa é uma janela, e a gente vem conversando ao longo do Sport Center, muito mais discreta do Flamengo, de cifras e de nomes, né? E às vezes uma coisa tá atrelada à outra. O Flamengo tá pronto para você? Começou a temporada, vamos elencar as principais equipes, os principais elencos. O Flamengo segue nesse top para você? Eu acredito que sim, Mari, porque termina bem.
né? Mantém o treinador, a confiança no treinador, chega o diretor novo, o Boto, que deu carta branca para o Felipe. Por um lado, né, Mari e Jailson, a questão de você colocar um segundo time no início do Carioca, pro treinador ajuda, blinda, principalmente com um treinador novo. Por quê? Porque os times estão treinando já desde novembro. Então você vê que no Carioca, ninguém dos grandes ganhou. Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu, o Fluminense empatou, o Vasco empatou, mas a gente não vai ver aquele futebol ainda. Porque os times são bons, com bons jogadores. Eu vi jogadores que... O Sandro, o zagueiro, foi meu jogador no Ceará, tá jogando no Carioca agora. Eu falei, caramba, o Sandro. Vi o Elias também, que foi meu jogador lá no Catar. Tá jogando já com mais de 35 anos, capitão do time, inclusive. Agora, por outro lado, você tem um time titular num outro momento. E você tem também, por exemplo, Alexandre Barbosa, Bastos, Almada, Aníbal Moreno, Richard Rios. Quem que sabia desses caras antes deles chegarem aqui? A gente também sabia muito pouco. Então agora é ver na prática. O Juninho parece ser um jogador muito bom, muito rápido. E a sua pergunta pro Jailson, Mari, diferente do Gabigol. Claro. Ele é mais incisivo, ele é mais driblador. Ele assim, tem um biotipo do Neymar, óbvio. Aqui não quero fazer nenhuma comparação. É ambidestro, sabe fazer gol. O scout acho que trabalhou bem. E a gente tem números dele pelo Karabag nessa temporada 24-25. 26 jogos, 20 como titular, com a média de 69 minutos por partida. E em 26 jogos, fez 11 gols e 3 assistências, com 128,2 minutos para participar em gol. E o André, inclusive, você comentou os jogos dele, não foi? Isso, contra o Leverkusen na Liga Europa da temporada anterior, a 2023-2024. A ida ou a volta? Os dois. Os dois? Porque ele marca, ele marca, né? Nos dois gols, nos dois jogos e sai machucado no segundo, uma pena. Mas muito bom atacante, assim. A dúvida é o contexto, né? Ele joga numa liga bem diferente, ainda que na Liga Europa se provou, jogando duelos grandes. Mas um atacante que eu gosto pela ideia da contratação. Porque é um cara que tem características que se assemelha do Gabigol no sentido de atacar o espaço. Ele não era um centroavante, ele virou centroavante, se estabelece como centroavante recentemente, e tendo vindo como um ponto. É um cara muito veloz, então, para aproveitar esse espaço. Então, ser um pedido do Felipe Luiz, para mim, faz todo sentido, porque ele vai ter essa característica. Não estou comparando o jogador, né? Tamanho, nada disso, mas a questão de característica de jogo ele pode acrescentar, nesse sentido que o Flamengo acaba perdendo com a saída do Gabigol. E é um cara que pressiona muito na saída de bola. Tanto que um dos lances do jogo contra o Leverkusen é um pênalti que ele rouba a bola, força o erro do adversário. Então, eu acho que ele é uma contratação interessante. Vamos ver se vai se adaptar ao futebol brasileiro, né? Embora tenha sido formado no Atlético Paranaense. Mas eu gosto pelo perfil da contratação como jogador e também que diz muito sobre esse novo momento do Flamengo. A gente viu a coletiva há poucos dias do Zé Boto falando, a gente não vai contratar jogador para agradar a torcida, para agradar a imprensa. E assim, se eles quisessem, esse era o momento, que esse é o substituto do Gabigol. Então, assim, o discurso está comprovado a partir do momento que você vai lá no Azerbaijão pegar um cara que não é conhecido no futebol brasileiro. Então, acho que mostra muito uma decisão técnica de alguém que vasculhou o mercado. Então, acho que acaba corroborando aquilo que vem sendo o discurso dessa nova diretoria do Flamengo. E nada é certo. Quando você fala de contratação, sempre tem o risco de não dar certo. Exato. Sendo o nome consagrado ou não, né? E aí a gente pode citar no Flamengo, por exemplo, o Vidal veio com um nome. Não era mais o Vidal, mas o Flamengo contratou esperando que fosse aquele Vidal, e ele não jogou no Flamengo. Às vezes o cara demora para dar certo, então vamos citar um do Palmeiras, Felipe Anderson. Quando o Felipe Anderson chegou, todo mundo achou, vai chegar arrebentando. Já chegou, vestiu a camisa e titular. Até agora não respondeu. Ainda dá tempo. Sim. Mas às vezes não dá. O William, quando voltou pro Corinthians, todo mundo pensou, o cara estava jogando na Premier League. Já conhece o clube, começou no Corinthians, vai chegar arrebentando. Fez alguns bons jogos, mas não foi o que esperava. Enfim, o time também não ajudava muito. E esse não tem tanto nome, quase ninguém conhece. Vai saber, de repente chega e arrebenta. Ou não, Mari? Não, é isso. Eu concordo completamente. A gente vem a semana toda falando sobre ele, né? Enfim, semana passada, final de semana, porque de fato parece muito próximo mesmo do Flamengo. Eu gosto também
como o Dom ressaltou, desse movimento diferente, dessa metodologia que o Boto traz e tem que ser respeitado, enfim, um cara que fez muito isso lá na Europa, então o Flamengo vai atrás dele já sabendo, né, de como ele trabalha, então parece muito alinhado com a proposta do novo presidente. E eu acho que o fator Felipe Luiz também, nessa identificação, né, de mercado agora, de identificar essas peças que fazem sentido pro jogo do Felipe Luiz. Então, muito importante que o Dom pontua. Pressão de jogo, essa marcação já na primeira fase, tem que se encaixar com o que o Felipe Luiz pensa de futebol. E parece, de fato, que se tem essa ligação, você tem um pedido direto do treinador, parece que está muito bem alinhado com o que a diretoria pensa. Olha aí a pergunta para você, Eugênio. Juninho Vieira pode ser mais útil que Carlinhos? Pode. Só o tempo vai dizer. Deve. Eu diria deve. O Carlinhos foi pouco útil, né? O Juninho é um jogador pedido, assim, a partir do scout, né? Você observa, vê as características que você gostaria naquele jogador. E ele vem para o Flamengo, ao que tudo indica, né? Para ser esse jogador, para completar o ataque, na ausência de Pedro e Gabigol. Então, um jogador, teoricamente, vai jogar mais por dentro. Vamos ver. É claro, assim, a torcida olha desconfiada. Não tem jeito. Pô, quem é esse cara? Nunca ouvi falar nesse Juninho Vieira. Estava jogando aonde? No Azerbaijão? Pô, mas será que no Azerbaijão é uma referência técnica? Qual é a história dele? A história dele é passar por clubes pequenos e até chegar no Azerbaijão não era um artilheiro. Então o torcedor vai estar desconfiado. Naturalmente vai estar desconfiado. Será que ele está pronto para vestir a camisa do peso da camisa do Flamengo e entregar futebol no alto nível? Agora, por outro lado, a gente tem o discurso da diretoria, e o Boto falou desde que chegou, que quer a torcida feliz em dezembro, não em janeiro. Essa é boa. Porque ele sabe que a torcida não vai ficar feliz com contratações de jogadores desconhecidos. Mas ele acredita que esses jogadores performem bem ao longo do ano e que possam ajudar o Flamengo a ser campeão. Por isso comemorar em dezembro, quando termina o Brasileirão.